Olá pessoal, dando sequência nos nossos tutoriais, eu vou fazer uma gravação de alguns vídeos usando o aplicativo Adobe InDesign. Né? Vou falar sobre estilo de parágrafo, estilo de caractere, estilo alinhado, a gente vai entender exatamente o que é isso mais à frente, e mais à frente, depois que a gente tiver entendido bem o que são os estilos de caractere e de parágrafo, a gente vai aprender a fazer índices. Índice remissivo e índice sumário. Tá? Então vamos começar esse tutorial de hoje entendendo o que são estilos de caractere e estilos de parágrafo. Tá? Isso aqui é um texto, a gente está vendo que está formatado e que está com algumas opções que são repetidas, né? Tipo esse títulozinho aqui, esses textinhos aqui que estão entrando como título. O próprio texto do corpo, né, da publicação. Tá? Esse textinho aqui, essa formatação, e você vê que sempre se repete. Sempre que você vai repetir uma formatação de texto no teu projeto, é interessante que você salve essa formatação como um estilo. Isso permite que você reutilize essa formatação sem ter que estar passando pelo painel caractere, marcando cada uma das características pelo painel parágrafo e tendo que repetir isso. Por exemplo, eu teria que fazer isso aqui, aí depois ia fazer a mesma configuração aqui, a mesma configuração aqui. Aí então o que a gente vai fazer? A gente salva isso como um estilo de parágrafo ou de caractere, depende da utilização, e vai conseguir aplicar no texto sem ter que utilizar o painel caractere. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um documento novo, de uma página apenas, com uma coluna, para a gente entender como funciona a aplicação. Né? Vou importar um texto, vou importar no formato TXT, que vem sem formatação nenhuma. Está aqui, para a gente aplicar a formatação totalmente dentro do InDesign. Né? Eu estou importando o TXT, marcando aqui para ele me dar as opções de importação, porque o TXT ele tem codificação. Se a codificação vier errada, aqui está ok, o TF8, a gente não vai ter a acentuação correta. Pronto, tem aqui esse texto. Tá? Esse texto é exatamente o mesmo conteúdo disso aqui, só que a gente vai formatar. Então, vamos ver, por exemplo, em que situação seria necessário, em que situação não seria necessário criar um estilo. Por exemplo, para esse título aqui, onde eu não tenho repetição dele, eu posso fazer ele normal, sem me preocupar com o estilo. Então, eu vou recortar esse texto daqui, vou criar outro frame de texto, vou colar esse texto aqui e vou formatar ele normal. Tá? Aqui foi utilizada a fonte Minion, estilo Bold, tamanho 35, dá para ver aqui no painel caractere. Tá? Então, venho aqui, fonte Minion, 35, corpo 35, estilo Bold, e depois teve um aumento do espaço entre caracteres ali para a gente fazer com que o texto pegue de canto a canto ali, né? E uma alteração na cor. Vou lá no painel Color, seleciono o texto, vou alterar aqui. Vou colocar lá, tinha um marronzinho, né? Vou colocar aqui 60 de magenta, 100 de amarelo e vou colocar 50 de preto. Essa composição de cores aqui. Tá? É uma dica, se você vai utilizar uma cor no teu projeto em outras situações, depois que você tiver montado a cor aqui no painel Color, salve ela, vem aqui no botão de opções, clica no Add to Swatches. Tá? Essa cor fica salva aqui nesse painel, do painel Swatches. Ela está aqui, ó. Então se precisar usar ela novamente, ela vai estar aí, você não precisa digitar os valores. Bom, aí a gente vai agora para a situação de eu vou usar uma formatação, mas eu vou repetir essa formatação em outras situações no meu texto. Aí passa a ser interessante a gente aprender a trabalhar com os estilos. Tá? Existe estilo de caractere, existe estilo de parágrafo. Deixa eu dar uma arrumada nesse texto aqui, colocar ele aqui dentro da margem.
e dividir esse bloco aqui em 3 colunas, como está lá no original, você pode dividir direto aqui pelo painel do controle. Vou subir aqui para 3 colunas com espaço de 4,23, é o que está lá. O mesmo espaço que a gente tem entre colunas aqui. Aliás, o nosso documento não está com separação em colunas. Eu vou colocar a separação em colunas aqui. Pronto, coincidir. Aí veja só, eu vou formatar o primeiro texto para ele ficar da maneira que eu quero. Vou usar minhas opções aqui. Deixa eu ver qual a formatação que eu coloquei lá, só para não fazer diferente. Eu uso a própria Minion Pro Bold, tamanho 16, entrelinha automática e o espaço normal. Tá? Depois a gente vai ver também se ela tem alterações de parágrafo. Ela tem espaço antes e espaço depois do parágrafo. Vou fazer a mesma formatação aqui. O espaço antes do parágrafo era 1 e depois do parágrafo era 4, né? Aliás, era o contrário. Antes do parágrafo é 4 e depois do parágrafo é 1. Aí no caractere Minion Bold, tamanho 16. E a cor foi a mesma cor que a gente usou para o título. Então eu já posso aproveitar aqui e usar a cor que a gente salvou. Essa é a aparência que eu quero para o nome dos chás ali, né? Esse aqui é um texto falando sobre chás, tem o nome do chás, tem a variedade do chá e tem a origem dele. Tá? Então, como é que eu faço para aplicar isso aqui nos outros? Eu não vou selecionar um por um e fazer o que a gente acabou de fazer, mexer no painel caractere e mexer no painel parágrafo. Em vez disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou chamar esse painelzinho aqui, ó, chamado Paragraph Styles. Se você não estiver visualizando ele aí no teu InDesign, você vem aqui no menu Type, Paragraph Styles. Tá? Menu Type, Paragraph Styles. Clico. Aqui eu posso salvar o meu estilo de parágrafo. Com o texto selecionado, você vem aqui no botão de opções do painel Paragraph Styles, esse botãozinho aqui. Clica, New Paragraph Style. Aí você vai dar um nome, eu vou chamar isso aí de nome do chá. Esse Based On é se eu quero basear esse meu estilo em algum outro estilo já pré-existente. Como a gente não tem nenhum estilo salvo aqui, ele não vai ser baseado em nada. Tá? Toda a formatação que a gente aplicou, ela fica descrita aqui. É interessante deixar essa opção aqui marcada, para que esse estilo de parágrafo que você está salvando, ou seja, você está criando um estilo de parágrafo dentro do painel Paragraph Styles, ele já seja aplicado no texto que está formatado. A gente vai ver mais à frente que isso tem importância. Vou dar OK. Tá? Aí a gente vai aplicar o estilo de parágrafo. É importante você entender a diferença entre o estilo de parágrafo e o estilo de caractere, porque ela acontece principalmente na hora de aplicar. O estilo de parágrafo é chamado estilo de parágrafo porque ele é aplicado no parágrafo todo, mesmo que você não selecione todo o parágrafo. Tá? Se você vier aqui no menu Type, na última opção, Show Hidden Characters, ele vai mostrar a estrutura da digitação do texto. Onde você vê esse ícone azul aqui, é porque foi digitado um parágrafo. Então, por exemplo, se eu der um clique, eu estou clicando só aqui, não estou selecionando o parágrafo, estou dando um clique no meio do parágrafo em qualquer ponto. E aplicar o meu estilo de parágrafo aqui pelo painel Paragraph Styles, basta clicar nele aqui no painel, ele aplica em todo o parágrafo. Essa é a diferença do estilo de caractere e do estilo de parágrafo. O estilo de parágrafo ele é aplicado a todo o parágrafo, mesmo que você não selecione ele inteiro. Então, ó, eu clico aqui no Green T, basta dar um cliquezinho, não precisa selecionar. Apliquei. Clico aqui no Long T, apliquei. White T, apliquei. Você vê que depois que você criou o estilo, é extremamente simples aplicar. Clica, aplica, não tem mistério nenhum. Tá? Muito fácil. Aí a gente vai fazer agora o estilo do texto. Vou selecionar aqui
esse pedação de texto e vou formatar. Vou usar uma formatação bem simples aqui. Painel caractere, vou manter a Minion Pro regular, só vou puxar ela para corpo 10. Esse aqui vai ser basicamente o meu estilo, tá? Eu uso a mesma fonte e estou só diminuindo o tamanho. Vou lá no painel Paragraph Styles, vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro. Clico no botão de opções, New Paragraph Style. Vou chamar esse estilo de texto. Eu posso deixar ele baseado agora no estilo nome do chá. Você vê como ele herda? Ó. O meu estilo de parágrafo, que era o nome do chá, usava a fonte bold e usava um espaço antes e depois de parágrafo. Então, no momento que eu digo que ele é baseado naquele, ele herda aquelas funções. Tá? Então, por enquanto aqui, no Paragraph Style, vou ter que dar uma limpadinha nele aqui. Vou lá no Parágrafos, cadê? Basic Indent Spacing aqui. Eu vou tirar aquele espaço. Para o texto eu não quero espaços. Vou voltar aqui no Basic, vou tirar de Bold e usar regular. Você vê que ele fez essas alterações porque eu disse que ele era baseado no outro. Ele também herdou a cor. Então aqui, ó, eu vou tirar daqui mesmo, Character Color, o meu estilo texto vai ser black. Tá? É isso aí. Tamanho 10, aqui ele me dá toda a descrição, né? Só a única alteração que eu fiz foi tamanho 10. Aplico, ok. Salvei o estilo de parágrafo para o texto. Vou aplicar. Você vê aqui, ó. Paragraph Styles, ele aplica no parágrafo. Como eu tenho vários parágrafos juntos aqui, para mim é lógico, vai ser mais prático selecionar assim e aplicar, né? Vou aplicando, você vê que depois que você fez o estilo, o negócio fica muito mais simples. Você tem certeza de que a formatação é a mesma, você tem muito menos trabalho. Claro que você vai precisar sempre fazer um trabalhozinho de planejamento, né? Prestar atenção no texto onde tem divisão de parágrafos, a gente viu. É só você habilitar a opção de visualizar os atributos do texto, né? Os caracteres invisíveis. Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Faltando alguma coisa aqui, não, né? Vou puxar um pouquinho aqui. Ah, tem texto oculto aqui. Isso aqui. Aqui deu certo. Aí veja só, o que é o estilo de caractere? A gente vê que aqui, nesse texto, a gente vê esse caractere formatado diferente do estilo normal. E esse aqui também. O que você vai fazer para salvar o estilo de caractere? Você vai selecionar e vai formatar normalmente. Painel caractere. Eu quero usar aqui, em vez de regular, usar o estilo bold. Vou manter o tamanho, mas vou mudar a cor também. Vou usar aquele mesmo marronzinho. Vou criar uma outra cor aqui. Criar um tom mais avermelhado. Vou deixar aqui 40 de preto, 100 de amarelo e 100 de magenta. Fica um vermelho escuro. Tá? Vou tirar aqui para visualizar. Pronto. Quero salvar isso aqui agora para poder aplicar nos outros textos. Venho agora no painel Character Styles, porque nesse caso eu não estou querendo aplicar essa formatação em todo o parágrafo, apenas num pedaço, algumas palavras ou alguns caracteres. Então, nesse caso não é estilo de parágrafo, é estilo de caractere. Clico no botão de opções do painel Character Style, New Character Style. Ah, tem uma coisa aqui, desculpa, antes de fazer isso, vou salvar essa cor. Isso, aí vamos lá. New Character Style. Vou chamar esse daí de
variedade do chá. Based on. Ok. Então, quando eu quiser aplicar esse aí agora, eu seleciono aqui e aplico. Essa é a diferença do estilo de caractere para o estilo de parágrafo. A formatação se faz em qualquer um dos dois do jeito que você quer. O estilo de parágrafo ele é aplicado ao parágrafo inteiro. O estilo de caractere é aplicado só no trecho do texto que você selecionar. Tem um outro estilozinho aqui que seria esse, que é bem simples. É só passar ele para itálico. Em vez de regular, vou colocar aqui semi-bold e itálico, que dá um pouquinho mais de destaque. Tá? Peguei aqui, vou salvar ele como um estilo de caractere. New Character Style. Vou chamar esse daí de origem do chá. Tá? Selecionei aqui, apliquei. Tá? Isso é estilo de parágrafo e estilo de caractere. Aí a gente vai avançar um pouco mais aqui na utilização e na maneira que você mexe com os estilos. Por exemplo, quando eu quiser editar um estilo, eu posso, por exemplo, querer mudar o alinhamento aqui. Né? O alinhamento à esquerda deixou o meu texto um pouquinho bagunçado do lado direito. Eu posso editar o estilo vendo como ele vai acontecer no texto, sem nem selecionar, porque a gente aplicou o estilo. Então, eu venho aqui no painel Paragraph Styles, eu quero alterar o alinhamento do estilo texto de alinhado à esquerda para justificado. Não precisa selecionar o texto. Dou 2 cliques aqui no painel Paragraph Styles no estilo texto. Venho aqui em... Cadê aqui? Deixa eu achar. Indents e Spacing. Tá? E tiro o alinhamento de left e uso o Left Justify. Ele vai justificar e vai fazer as linhas correrem para o lado esquerdo. Eu consigo uma visualização bem mais interessante nesse caso. Tá? Gostei? É só dar OK. Ele atualiza, você vê que ele atualizou todo o texto para o alinhamento. Eu não precisei nem mexer ali no texto. Eu atualizei o estilo, como o texto tinha o estilo aplicado, ele recebeu aquela atualização. Ok? Avançando mais um pouquinho, a gente está visualizando aqui que essa aplicação desses 2 estilos de caractere, ela vai se repetir em várias situações aqui, né? Aqui de novo, você nota que tem esses 2 caracterezinhos aqui, 2 pontos, né, digitados em sequência. São eles que estão separando a variedade do chá da cidade de origem. E a cidade de origem está sendo separada, a cidade, o país, o local de origem, ele está sendo separado por um bullet do resto do texto. Isso faz com que você possa editar novamente o estilo texto e aninhar, colocar dentro do estilo texto alguns estilos de caractere. Eu posso dizer que eu quero que, enquanto o meu texto não chegar especificamente nesse caractere, ele vai ter um estilo aplicado aqui. Vamos fazer que vai ser mais fácil de entender vendo. Vou fechar essa janelinha aqui. Vou dar 2 cliques no estilo texto, a gente vai aninhar estilos de caractere ali. Tá? Aqui nesse campo, Drop Caps and Nested Styles. Tá? Drop Caps são as capitulares, aqui a gente não vai usar. Tá? Mas o Nested Styles, os estilos aninhados, é quando você quer colocar num estilo de parágrafo algum estilo de caractere. Ele pega sempre pelo início do parágrafo. Então, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui New Nested Style e vou escolher qual. A gente vai marcar a variedade do chá. Você vê que marquei o preview aqui, ó. Aqui está marcando o seguinte: variedade do chá através da primeira palavra. Ou uma palavra. Tá? Então, ó, uma palavra. Se eu colocar 2 palavras aqui, ele aplica na primeira e na segunda. Aqui, por exemplo, já daria certo. Aqui não, aqui eu tenho 3. Então, nesse caso,
contando as palavras aqui não vai dar muito certo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o InDesign aplicar o estilo de caractere até um determinado caractere. Tá? Então aqui, em vez de through, eu coloco up to 1. E em vez de palavra, eu digo qual é o caractere. O caractere 2 pontos. Então, ó, aqui, por exemplo, eu tenho 3 palavras, está funcionando. Aqui eu tenho 2 palavras, está funcionando. Porque ele não está indo pela contagem de palavras. Ele está indo até ele encontrar esse caracterezinho aqui. Ó, aqui tem 3, mas ele encontrou o primeiro caractere, ele para. Aqui tem 2, ele encontrou o primeiro para. Ou seja, para ele não vai fazer, nesse caso, nessa configuração, nessa maneira de configurar aqui, ele não vai fazer pela contagem de palavras. Ele vai fazer até que ele encontre uma vez o caractere que você digita aqui. Tá? Aí a gente vai querer aplicar o outro estilo, que é o estilo origem do chá, no que está depois desses 2 caracteres. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um estilo aqui, criando mais um nested style, clico aqui. Qual é o estilo? Aqui ele vai fazer o seguinte, eu não quero que ele aplique estilo nenhum aqui, nesses 2 pontos. Eu quero que fique normal. Então eu boto neck through, aqui 2 vezes, o caractere 2 pontos. Então, assim que ele passa o primeiro nested style, que é aplicar o estilo até isso aqui, ele para e volta para o estilo texto. Aí eu digo, não faça nenhuma alteração, ou seja, continue no estilo texto, enquanto você estiver nesses 2 caracteres. Ok. Aí eu vou criar outro nested style, que vai ser a origem do chá. Aí aqui, ó, ele faz a mesma configuração que ele fez no início, né? Através de uma palavra, que também não vai ser desse modo. A gente vai utilizar esse caractere aqui, o bullet, como limitador. Até que ele encontre esse bullet, ele vai aplicar o origem do chá. Então não é through, é up to, uma vez, o caractere bullet. Aí foi, ó lá. Aqui ele aplicou a origem do chá até que ele encontrou o bullet. Depois que ele encontrou, ele vai com o texto normal. Você olha, todo o texto, vou dar ok? Todo o texto foi atualizado. Sem eu precisar estar marcando um por um. Quando você tem, e você tem muitas vezes esse tipo de situação em textos, que você tem algumas coisas que são repetidas, que a primeira palavra ou a primeira coisa é um descritivo, é uma lista, você vai poder, de alguma maneira, aplicar um nested style se você conseguir fazer um caractere separador. Bem simples. Tá? Bom, esse aí, nested style, é o estilo de caractere que você pode inserir na aplicação de um estilo de parágrafo. Ok? Por hoje tá bom. Na próxima lição a gente vai falar sobre índices remissivos e índices sumários. Ok? Então até a próxima.